a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio 81 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, no iTunes, no Castbox e pelo site da Central 3 na internet, além dos outros agregadores de podcast que você já conhece. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA e pelo Instagram, @NBA Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzidos por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB. Vamos aos nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao Monza, né? A gente fez o sorteio agora na última quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, não sei mais. O que importa é que a gente fez os sorteios que a gente prometeu. Tivemos aí os dois ganhadores, tanto do Instagram quanto do Twitter. Ganharam uma jersey aí na faixa. E já chegamos aqui para avisar que vai acontecer um sorteio da nossa lojinha na Odyssey, né? Vamos sortear aí todos os nossos produtos. E antes de eu fazer o meu agradecimento especial da noite, queria chamar a Drica, que está aqui comigo para variar. Ela está no escuro nesse momento, não tem luz na casa dela, mas ela está presente. Esse é o nível de dedicação desse podcast, né, Adriane? Boa noite, Agatha Máximo. Eu tô aqui gravando, mas minha cabeça já tá no banho gelado, entendeu? É a minha preocupação da noite de hoje. Agradecer mais uma vez, né, todo mundo que participou do sorteio. Foi gente pra caramba. As duas jerseys foi na terça-feira, tá, amada? Não sou só eu que me atrapalho com os dias. Foi na terça-feira, rolou o sorteio. E agora fiquem atentos que na próxima semana a gente solta aí as regras e o que vocês precisam fazer para o novo sorteio da nossa lojinha da WhatsApp. Outra coisa, né, Agatha, que tá muito bacana. Tem vários produtos muito... Não, legais é pouca coisa, né? Incríveis, eu diria, para vocês aproveitarem. Dá para comprar uma coisinha por mês, que a gente também não tem um olho grande assim. A gente espera vocês comprarem uma coisinha por mês. E antes da gente entrar no tema que, obviamente, é as finais da NBA, eu queria mandar um recado especial para a Converse Brasil, que, meu Deus, eu não sei nem como agradecer a um presente não desse. Não há palavras, né? Faltam adjetivos para agradecer. Eles mandaram 4 modelos, assim, um modelo para cada uma, de uma coleção junto com o Chinatown Market. Inclusive, o modelo que eu recebi ontem, ninguém menos do que Dennis Rodman estava vestindo. Esse é o nível da importância dos tênis. São versões aí limitadas, inspiradas no Bulls, nas vitórias do Bulls e nas vitórias ali do Lakers. Tem as versões Pro Leather e tem as versões Chuck Taylor. Eu ganhei o Chuck, sou muito feliz com o meu Converse. Quem ainda não viu, cola lá no perfil da NBA das Minas no Twitter. Mas também na semana que vem a gente vai fazer o sneaker da semana em homenagem a esses 4 modelos mais do que especiais. A Drica ainda não recebeu dela, porque ela tá lá em Santa Catarina, né? Quem não tá no eixo acaba tendo um período de espera um pouquinho maior. E a gente tá aqui nessa ansiedade, né? Pra saber se Drica vai receber o tênis do Lakers ou do Bulls, né, Drica? Você que, inclusive, se recebeu do Lakers, já vai ter mais um outfit pra sua camiseta que você vai postar, né? Utilizando aí no podcast. Então já vai montar o look Los Angeles Lakers. Não vamos exagerar, né? Porque o desafio era apenas a camisa. Eu estou angustiada, é a palavra a ser utilizada, né? Porque primeiro a Agatha recebeu dela, recebeu do Bulls, puta merda, já aumentou aqui as chances. Aí
a Paola recebeu do Lakers. Agora 50%, entendeu? As minhas chances são de 50%. Tudo bem que eu sou uma pessoa que tem um nível de azar, como vocês podem notar, né, pela escuridão na qual gravo nesse momento, um pouco elevado. Então as chances de eu receber a do Lakers são grandes. Vou agradecer a Converse do mesmo jeito, porque por incrível que pareça, eu preciso admitir nesse podcast que apesar de ser do Los Angeles Lakers, os modelos estão lindíssimos. O que a Paola postou hoje lá no nosso Twitter, que ela recebeu hoje, é, assim, fenomenal. Então, assim, é lindo de qualquer jeito. Óbvio que eu quero o do Bulls, porque, cara, pra não ter do Lakers, né? Porque eu achei o do Bulls lindíssimo, na minha humilde opinião. É só pra você não ter que falar que você gosta muito de uma coisa dos Los Angeles Lakers, né? Não, mas é bonito. Mas também tem não que eu torça pro Bulls, mas tem um apelo, assim, na minha família do Bulls, né? Comecei a assistir por causa do meu irmão que era Bulls, então tem uma coisinha lá no fundo. E também porque não quero do Lakers, né? Mas enfim, o que vier tá bom, entendeu? Porque realmente estão lindíssimos. Quando todo mundo receber, a gente faz dos 4. E o sneaker dessa semana vai ser sobre isso. A thread dessa semana, né, Agatha, inclusive, olha o timing, foi sobre sneakers, então acompanhem os próximos episódios para saber se Drica Varini receberá tênis do Lakers ou não. Drica Varini vai montar um look 100% Los Angeles Lakers ou não. Mas vamos ao que interessa, Adriele. Você tem mais algum recado? Às vezes eu esqueço de falar alguma coisa porque a gente participa de muita live, de muitos lugares, né? Estamos aí nesse montão afora rodando. Tem algum recado que você queira dar? Agradecer os meninos, o Davi Lucas, os meninos do Pod 48 que me chamaram para. Eu, inclusive, né? Óbvio, né? Que nessa semana louca, tinha até esquecido, chegou na hora, meu Deus, esqueci. Me fizeram escolher entre Jason Tatum e Lionel Messi em um determinado momento, me fizeram passar aí apuro. Mas eu agradeci eles e agradecer todo mundo que tá convidando a gente. Qual foi a escolha? Só a título de curiosidade. Volte lá e assista. Não, eu vou dar um spoiler aqui. Teve várias. Esse ou aquele que me fizeram escolher. Chegou na última, ele botou até o Jack em uma delas, pra ter uma ideia do nível de comprometimento do rapaz em me fazer passar aperto. Na última era, Jason Tatum assina um contrato vitalício com o Celtics amanhã. Ou Lionel Messi ganha a Copa América no sábado. Por uma questão de lógica e de tempo. Muito fácil essa. Eu escolhi Lionel Messi ganhando a Copa América porque o Tatum vai. Como assim, Adriele? Por motivos óbvios, Agatha. O Messi não tem mais o Messi não tem mais muito tempo para ganhar. Ou ele ganha, entendeu? O Tatum Vamos mudar de assunto, senão eu vou me demitir desse podcast. O Tatum vai renovar. Eu tava falando pro Giovannone. Ele falou em rede nacional. Quem não duvido que tem um ser humano que torce pra Argentina nessa final. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, acredite, tem um membro do NBA das Minas que torce. E aí ele mandou até um gif decepcionado. Mas esse ano, assim, é claro, eu torço pra Argentina sempre, né? Choro e sou zoada há muitos anos. Mas nesse ano, existem muitos brasileiros torcendo para a Argentina por outras questões, né? Políticas. Exato. E afins. Mas tem muita gente assim, torcendo. Tipo, puta que pariu. Não é que nem você que é corrompido. Não, eu torço de coração. Mas tem muita gente que tá torcendo para a Argentina, né? Isso aí vai dar azar pra minha Argentina. Essa gente... Enfim, vamos pra pauta. É o que a gente espera. Mas vamos lá, as finais começaram, né? Começaram... Antes da gente gravar o nosso último episódio, depois da gente gravar o nosso último episódio, né? O Suns já estava na final, o Bucks ainda estava para fechar, se eu não me engano, né, Trica? Tá certo isso? Eu tô lutando com o espaço-tempo. Hoje é sexta. eu acho que sim, tava no último, né? Sim, porque a gente gravou sobre o triunfo do Suns e disse que voltaria para falar sobre o triunfo do Bucks, mas a gente voltou para falar sobre o Bucks no 2-0 já, né? Não deu tempo aí, foi muito rápido. Pois é, um Bucks que continua com os mesmos problemas que a gente já vem falando há um tempo, vamos chegar nessa parte, e um Suns que continua com os mesmos pontos positivos e fortes que a gente também já tem falado há muito tempo, né? Então, você tem um time que chegou na medida do possível, né? Tiveram algumas lesões, vamos falar disso também no Suns, mas que conta com um gerenciamento de crise, se é que a gente pode chamar assim, muito efetivo,
um time que sabe onde quer chegar, e eu vi muita gente falando isso ontem e é a mais pura verdade. É um time que não tem necessariamente os melhores jogadores em cada posição, mas é o time que tem o jogador certo para estar em quadra naquele momento e para fazer aquele papel. Então você não precisa de 3, 4 super estrelas com super contratos. Você juntou uma equipe que sabe muito bem o papel de cada um e consegue desempenhar isso de uma forma absurda. Um exemplo é aquele ataque, inclusive, que rodou, né? Acho que você até postou aquele ataque do Suns que quase estourou já o tempo e fizeram uma cesta incrível, com muita posse de bola, rodando a bola sem drible praticamente, né? Então você vê o Suns entrosado, que chegou para fazer o serviço de casa em casa. É final tem que ganhar em casa, não tem jeito. Era o que eu esperava, inclusive, esse 2-0, era um Suns forte em casa, e ainda acredito que o Bucks tem como fazer um 2-2 lá em Milwaukee, viu? Você não acha, não? Primeiro falar sobre essa posse aí, é coisa linda, né? Chega a me dar um negócio. Foram 24 segundos de bola rolando. Literalmente, assim, a bola rodou por todo mundo mais de uma vez. É claro que o Bucks fez uma baita defesa, o PJ Tucker defendeu o Devin Booker de forma magistral, impedindo, inclusive, o arremesso do Devin Booker em mais de uma tentativa dele, e quase, né, provocando o turnover. Mas em virtude dessa boa defesa, e aí a gente entra nisso que você falou, né? Em virtude dessa boa defesa, o Suns rodou a bola, rodou até encontrar quem estivesse em melhor posição e ainda conseguiu uma falta, né? Então foram os 2 pontos do Ayton, mais a falta nesse lance de 24 segundos de posse e a bola rodando de lado a lado da quadra. Quando você fala, né, Agatha, sobre o Suns não precisar ter os melhores jogadores em cada posição, e a gente vem batendo nisso há muito tempo, e eu falei, inclusive, lá com os meninos do Pod 48, é essa coesão mesmo do Suns, e isso, assim, a gente não gosta aqui no NBA das Minas, para quem tá chegando agora, a gente não se atém muito às estatísticas, mas elas podem ajudar vocês a compreender essa coesão que a gente tá falando, principalmente para quem não assistiu esses 2 primeiros jogos, né? O Phoenix Suns ontem, o time, os 5 iniciais, né? O Booker, o Ayton, o Chris Paul, o Michael Bridges e o Jay Crowder, todos eles pontuaram mais de 10, fizeram mais de 10 pontos com 2 jogadores anotando double-double, que foi o Ayton com 10 pontos e 11 rebotes e o Crowder invertendo, 11 pontos e 10 rebotes. Já no Milwaukee, a gente teve 2, 5, 3 com mais de 10 e o Giannis, que sabe Deus o que anda tomando, o que ele faz aí nas horas vagas, né? Porque era para ter perdido o resto da temporada. Fez 42 pontos e 12 rebotes, né? Carregou o Milwaukee até onde o Milwaukee conseguiu ir. Então, assim, essas estatísticas mostram uma pontinha do que é esse Phoenix Suns. Essa posse de bola dá uma ideia do que é o Phoenix Suns. É uma posse que sintetiza o que esse time vem sendo na temporada inteira. E eu não sei se você viu, Agatha, ontem à noite ainda, eu estava dando uma olhada naquela cena do Monty Williams conversando com o Ayton em um dos tempos de quadra, e o Ayton não estava bem naquele momento na partida, e o Monty Williams falou para ele, você não está defendendo na transição, encontra alguém para você defender, e você está bravo porque você elevou o seu nível, então jogue com força e atinja o nível que você mesmo elevou o seu nível. Então, assim, a gente percebe um Phoenix Suns que, primeiro, eleva o seu nível jogo a jogo. Segundo, como você disse, não tem os melhores jogadores em cada posição, mas tem jogadores muito bons, conscientes do papel que eles precisam desempenhar e desempenhando até mais do que eles costumavam desempenhar, que é o caso, por exemplo, do Cameron Payne, que você conhece bem. Além disso, por conta disso, aliás, o Suns consegue ter um jogo, por exemplo, que em algum momento ele não é o melhor time em quadra. E ontem aconteceu isso, inclusive, né? O Bucks conseguiu aí encostar e até virar em determinado momento do jogo. Ele estava muito melhor do que o Suns. Mas o Suns tem tanta consciência que é um time coeso, que tem recursos e muitas opções, que não é aquele time que vai dar o desespero e vai dar o apagão e pronto, a vaquinha deitou no meio do jogo. Não, ele correu atrás, posse a posse, encontrando cada um dos jogadores nos seus melhores espaços, retomou a liderança, fechou o jogo, pronto, acabou, 2-0.
Então, assim, é um time muito coeso, tem uma rotação muito maior do que a do Bucks. A gente discutia lá com os meninos o que poderia ser feito, né? Na defesa do garrafão, se botar o Giannis no meio do garrafão, se manter o Lopes, se o Giannis não pudesse jogar, o que o Mike Budenholzer poderia utilizar. E assim, nesse Bucks, embora a gente tenha um Giannis Antetokounmpo que dispensa comentários, um Chris Middleton que se tiver numa noite pode sim levar o Bucks a uma vitória, um Drew Holiday que chegou para ser, né, essa cerejinha do bolo aí, o que faltava no Bucks, mas tem sido muito inconsistente, apesar de ter essas peças, não tem uma rotação tão profunda e com tantas opções como o Monty Williams tem no Phoenix Suns. Hoje, se você tira os 5 ali, né, o Middleton, o Antetokounmpo, o Drew Holiday, o PJ Tucker e o Brook Lopes, e o Pat Connaughton, que, né, volta e meia entra no quinteto titular ou não, dependendo, né, do small ball ou não, você tem, sei lá, talvez o Bobby Portis, que pode estar numa noite boa, talvez, o Bryn Forbes, que deu aí umas iludidas, mas depois voltou ao normal. Então, assim, não tem. Enquanto do outro lado, né, você tem todos aqueles 5, tem o Cameron Payne, que tá fazendo uma baita temporada, né, contrariando as estatísticas, o Ken Johnson, o próprio Craig. Então, assim, é muita coisa, é muita peça para que o Monty Williams consiga rodar esse elenco. E aí, o Bucks não tem resposta para isso. O Mike Budenholzer não tem resposta para quase nada, né? E a gente tem esse 2-0 e um 2-0 com muita tranquilidade, eu diria, do Suns. Mas, respondendo a tua pergunta, depois de falar tanto, acredito sim que o Bucks pode, né, fazer valer aí o seu mando de quadra, principalmente porque tem o Giannis Antetokounmpo que tá querendo. Teve um outro vídeo que até acho que a Paula, que estava cobrindo ontem o jogo, postou ele putaço no banco, assim, né? Fazendo aquele papel de liderança mesmo, de puxar o time e falar, porra, vamos, queridos, me ajudem. Então, assim, é capaz. Mas eu não vejo, e aí eu posso estar me enganando e zicando o Suns, espero que não, porque tá dando certo a minha torcida nos playoffs até aqui, mas eu não acho que o Bucks seja capaz de bater o Suns em uma série de 7 jogos. Pode provocar o jogo 7? Até pode, mas também não acho que vai. Mas pode arrancar 1 ou 2 jogos em casa, sim. Olha, a senhora foi ousada, hein? Isso que eu queria dizer. Porque estamos em final de NBA, tudo pode acontecer. E, de novo, eu acho que o Bucks tem um elenco plenamente capaz de puxar esse jogo 7, inclusive de ganhar. Não fosse pelo Budenholzer. Se você coloca um técnico um pouco melhor ali, talvez o destino dessa série fosse um pouco diferente. Especialmente, falando um pouco do Suns agora, especialmente o Suns que teve uma baixa muito importante, né? Que é o Dario Saric. O Saric fazia um papel vindo do banco, complementando o espaço que faltava quando o Ayton sentava, né? Então, era muito importante o Saric nessa rotação. Primeiro porque o Ayton é o Ayton, né? E quando você tira o Ayton, o impacto para o time é muito grande. Segundo lugar, porque era um jogador bom, né? Um jogador em quem o Monty podia confiar. E em terceiro lugar, porque a terceira opção é o Frank Kaminsky, né? Então, assim... Gata, não chegaremos à terceira opção, pelo amor de Deus. Exatamente, que jogou ontem somente 50 segundos e já foi sentar. Mas ainda assim, é uma baixa, né? Existem outros jogadores que podem fazer esse papel e têm feito, como, por exemplo, o Kim Jong, né? E ontem jogou 18 minutos, 50% de field goal, fez 8 pontinhos, mas fato é que o time titular do Suns tem contribuído muito mais do que o restante, né? Tem feito mais pontos. Não existe, por hora, pelo menos ainda nessa série, bancários que façam um trabalho gigantesco, né? Pode acontecer com o Cameron Payne, que já fez, inclusive, um papel muito importante quando o Chris Paul não estava. Lembrando que o senhor Christopher Paul está jogando com um ligamento semi-rompido no pulso, tá? Inclusive é por isso que ele estava enfaixando lá uma determinada hora, pegou o pulso e, assim, é preocupante, né? É muito preocupante porque perdeu o Chris Paul numa final de NBA, por mais ajustado que o time esteja, não é algo que você quer que aconteça, né? Essa é a grande verdade.
Mas no último jogo nós tivemos aí o Mikal Bridges muito inspirado, e era disso, inclusive, que a maioria das pessoas estava falando, porque é um jogador que você não pensa que vai estar fazendo 27 pontos num jogo de final, mas ainda assim, estando no lugar certo, né, com o treinador certo, no sistema correto, você percebe como dá para extrair o melhor de cada jogador. E é basicamente isso que o Monty Williams está fazendo. Ontem o Jay Crowder ficou com 60% nas bolas de 3, que é o trabalho dele, basicamente. Pegou 10 rebotes, né? O próprio Mikal Bridges teve 27,7 rebotes. DeAndre Ayton continua fazendo seu jogo, né? Mas ontem, quiçá, se eu não me engano, foi o pior jogo dele em field goal. Ele ficou com 40% de field goal, que para muitas pessoas é média, né? Mas ele tá com uma média de mais de 70%. Então ontem foi um dia atípico, especialmente para ele, e é algo que eu imagino que vai continuar acontecendo nessa série. Até então, né? Por mais que ele tenha pego o Jokic lá no começo, o Jokic estava muito sobrecarregado, ele não jogou contra um pivô solto como o Giannis, né? Um pivô que consegue passar, um pivô que consegue, inclusive, defendê-lo muito bem. Então, ontem ele fez um jogo mais tímido, 10 pontos e 11 rebotes, ainda assim anotou um double-double e fez 4 assistências, 3 steals e 2 blocks. Então, muito legal ver o Ayton também podendo não necessariamente se reinventar, mas conseguir se adaptar, né? Beleza, o Giannis está me marcando, então vou passar a bola, então vou focar na defesa, nos roubos, nos bloqueios. E isso deu certo, né? Suns saiu vitorioso. Devin Booker estava mais um dia inspirado, sempre ao hino de Be Legendary, de Kobe Bryant, e anotou aí seus 31 pontos, 6 assistências e 5 rebotes. E o Chris Paul sendo o Chris Paul, né, maestro, é aquilo que eu até falei ontem no Twitter. Eu sinto que o Suns estava levando esse jogo em velocidade de cruzeiro, né? Ficava naqueles 10 pontos, às vezes caía para 5, às vezes caía para 6, e aí o Chris Paul ia lá, metia 2 bolinhas e voltava para 10. Era uma coisa, parecia que administrada, né, com muita calma. O Chris Paul terminou o jogo aí com 23 pontos, 8 assistências, 4 rebotes. E realmente esses foram os destaques, né? Os titulares. Do banco de reserva, ninguém fez mais de 10 pontos. Então, assim, eles se valeram muito de uma noite horrorosa de todos os jogadores do Bucks, com exceção do Antetokounmpo, né? Não fosse o Antetokounmpo, esse Bucks aí tinha tomado demais. Mas com relação, inclusive, a esse Bucks, Drica, o que você acha que precisa ser ajustado para levar o jogo, né? A gente sabe que o Bucks é muito forte dentro de casa, é um time que perdeu, se não me engano, uma vez só em casa, inclusive foi pro Atlanta, né? Naquele jogo 1. Então, assim, vem reestruturado. O Budenholzer tem dificuldades enormes de fazer ajustes durante o jogo, mas a gente já percebeu que ele tá começando a entender que dá para fazer ajustes de um jogo para o outro. Então, eu imagino que esse Bucks venha um pouco diferente aí para esse jogo 3, né? Precisa jogar, né? Começa por aí, porque como você disse, se não fosse o Antetokounmpo, a diferença seria ainda mais abissal aí, né? E a diferença, eu acho, Agatha, acho não, né? Os números provam. A diferença nesse primeiro jogo, além dessa coletividade, né, do Suns de conseguir encontrar os melhores passadores, os melhores arremessadores no momento certo, ficou na bola de 3, né? A bola de 3 do Suns estava caindo basicamente de tudo que era ao lado. Foram 50% de aproveitamento em 20 acertos em 40 tentativas. Aí você vai olhar o mesmo número no Bucks, 9 de 31. Então, assim, a mão precisa calibrar, né? A gente tem ótimos arremessadores no Bucks de 3, né? Chris Paul, Drew Holiday, precisam fazer essa bola cair onde tem que cair, né? Porque se essa bola tivesse caído ontem, talvez essa diferença não fosse tão grande e talvez até tivesse aí rolado uma brincadeirinha, entendeu? Um susto no Suns.
Mas, para além disso, apesar de, em vários momentos no jogo de ontem, a defesa do Bucks ter conseguido anular e dificultar as ações ofensivas do Suns, é preciso fazer mais do que isso, né? A gente sabe o quão bom o Jrue Holiday é na defesa, o quão bom o Antetokounmpo é na defesa, só que não dá para jogar nos ombros só do Antetokounmpo, defender, atacar e fazer tudo que ele tem que fazer dentro de quadra. Então o Mike Budenholzer precisa pensar se de fato ele vai entrar com essa mesma formação ou se ele vai apostar no Pat Connaughton iniciando o jogo, né, para colocar o Antetokounmpo nesse garrafão e povoar ainda mais para dificultar mais as ações do Ayton, apesar de o Ayton não ter tido os melhores dos jogos nesse segundo jogo, mas isso não é uma coisa que vai se repetir com frequência. E se você anula o Ayton, a gente tem outras, como a gente estava falando até aqui, outras 5, 6, 7 opções. Então a gente precisa fazer com que essa defesa do Bucks ela seja mais equilibrada para dificultar as ações ofensivas desse Suns e colocar um pouquinho de obstáculo para o Chris Paul, né? Que, como você disse, é o maestro do time. A gente tem nesse Suns um poder ofensivo gigante e defensivo também com o Ayton, com o Jay Crowder. Mas eu vejo o Chris Paul com muita liberdade ainda para jogar e para fazer com que esse time consiga jogar. Como o Mike Budenholzer pode fazer isso? Talvez colocando o Giannis nesse garrafão e apostando no Jrue Holiday para marcar mais essas ações de passe do Suns, pode ser uma saída. Fato é, a defesa precisa dificultar mais o trabalho de bola do Suns, que aquela posse, para mim, ficou muito evidente que fez uma boa defesa no Devin Booker, mas o Suns conseguiu rodar essa bola por 24 segundos sem outra dificuldade além do arremesso do Booker. E a bola, teve momentos que a bola atravessou a quadra sem que ninguém conseguisse fazer a interceptação dessa bola. Então, essa defesa precisa ser mais eficiente e sufocar mais esse Suns. E a bola de 3 precisa começar a cair. E se não cair, o Bucks não pode ficar insistindo em uma coisa que não está dando certo. E foi o que aconteceu ontem. 9 de 31 não é normal para o Bucks. E continuou acontecendo porque o Bucks não tinha alternativas. Continuou insistindo na bola de 3, crente que isso ia cair. Em algum momento elas iriam começar a cair e não aconteceu. Então o Budenholzer precisa ter mais atenção nessa defesa para sufocar as ações do Suns e não dar tanta liberdade para que esse time, que já é um time coletivo de muito bom passe e que tem um QI de basquete lá no alto com o Chris Paul, não tenha toda essa liberdade para trabalhar essa bola. Continuar tentando minimizar o impacto do Ayton no garrafão e calibrar essa mão, né, Agatha? Porque 9 de 31 para uma equipe como o Bucks, com o Antetokounmpo também em condições físicas que a gente não sabe até que ponto, a gente não sabe nem como é que ele tá jogando com o que ele tá jogando, né? Então, assim, até quando vai dar para fazer isso? Pois é. Ontem teve mais um jogador machucado. E o Giannis continua inteiro, né? Incrivelmente. Assim, algum palpite, Agatha, do que esse homem é feito, pelo amor de Deus? É adamantio, né? Vibranium, alguma coisa muito louca aí. E foi o que eu falei, ele é leve, né? Ele tem essa sorte de ser um jogador, apesar de muito forte, apesar de muito alto, leve. Fosse um Shaq ali, acho que o joelho tinha entortado para trás, tinha virado do outro lado. Então, deu essa sorte aí de ser um gambitozinho. É isso. E tá jogando muito, né? Que não tá faltando, eu acho que ninguém pode dizer que Giannis Antetokounmpo não quer, ou que está fazendo corpo mole, ou que não é um jogador de playoffs, né? Essa narrativa cai por terra, como caiu a de Paul George, e cai especialmente a de Giannis Antetokounmpo, que conseguiu chegar às finais, fez 42 pontos hoje, com 68% de field goal. Ainda precisa ter um pouco mais de cuidado nas bolas de 3, né? Não existe a necessidade dele forçar essas bolas, ainda mais quando você vê que o outro time tá pagando para ver, né? A defesa do Suns estava deixando ele propositalmente, deliberadamente aberto para que ele chutasse, e ele fez uma de 5, né? Então, assim, precisa ter um pouco mais de carinho com essas bolas de 3. E com o lance livre, né? Então. Essa parte do lance livre, eu até relevo, porque assim,
de 18 ele fez 11. Foram aí, se eu não me engano, 10 posses, 11 posses, em que ele converteu 11 pontos. Então, em tese, por o mais aproveitamento não é ruim, né? Exatamente, por mais que ele não esteja fazendo os 18 de 18, ele ainda entregou 11 pontos ali da linha de lance livre. É 61% no lance livre. Então, assim, também não é algo de se jogar fora. Para ter uma ideia, o Ayton teve 66%. Então, numa comparação aí, é importante. Inclusive, o Suns foi muito pouco para a linha de lance livre, especialmente no primeiro quarto, né? No total do jogo foram 14 lances livres batidos contra 23 do Bucks, que é também um reflexo desse hack a Giannis e também da agressividade dele para dentro da cesta, né? E uma pessoa que eu tô sentindo falta de agressividade é do Brook Lopes, que estava fazendo uma série maravilhosa enquanto o Giannis não estava jogando, né, ali contra o Atlanta, mas que parece ter desencantado, não sei se é essa a palavra, porque por mais que, óbvio, o Giannis voltou, exista, lógico, uma necessidade de passar a bola e dele manter a bola um pouco mais na mão. Ontem o Brook Lopes fez 4 de 10, né? 0 de 2 nas bolas de 3. Beleza, pegou 9 rebotes? Pegou, mas ainda assim, 8 pontos em uma final de NBA para um jogador que estava fazendo career high nos playoffs é muito pouco. Tá devendo, e são peças que, assim, a gente sabe que pode chegar. Por isso que eu não descarto o jogo 7, porque a gente teve um jogo horroroso do Brook Lopes, do Chris Middleton, especialmente, 5 de 16, 31%, 1 de 6 nas bolas de 3, só 11 pontos, é o pior plus-minus do jogo, menos 15, com 8 assistências e 6 rebotes, beleza, mas é um jogador que precisa pontuar, o Giannis depende disso, não dá para ele ficar fazendo 42 pontos todo jogo. E um jogo igualmente horroroso do Jrue Holiday, que fez 7 de 21, 33%, assim como 33% também nas bolas de 3, né? E entregou, isso é o Augusto Miano, né? Não sei se vocês ouviram, mas entregou aí números pífios, né, ontem. Então, assim, tendo essas 3 peças melhorando, eu não descarto um empate do Bucks, porque existe essa possibilidade, né? Não, existe, né? Isso é assim, ó, não dá para descartar um time como o Bucks. Como você disse, o elenco assim, quando eu falo que o elenco não é tão bom quanto o do Suns, que na minha visão o Suns está mais encaixado e os jogadores estão desempenhando o papel que precisa ser desempenhado para ser campeão, distribuindo mais as responsabilidades quando elas precisam ser distribuídas, o que não significa que o Bucks não tenha um bom elenco. Tem, mas é como você disse, eles precisam entregar isso, porque o Giannis não pode e não vai conseguir ficar fazendo 42 pontos todos os jogos e levar o time sozinho nas costas. Então, assim, precisa que Chris Middleton não seja tão inconstante, porque a gente sabe do que o Chris Middleton é capaz, ele mostrou isso na final de conferência, e não só na final de conferência, ele mostra isso reiteradamente, mas ele não pode ter essa inconstância, especialmente porque a gente está falando de uma final de NBA contra um time muito coletivo como o do Suns. A gente não pode ter um Jrue Holiday também tão inconstante, porque, novamente, a gente sabe o quanto ele pode entregar, precisa que o Brook Lopes faça o seu papel, precisa que o Pat Connaughton faça o seu papel. Então, assim, não estamos pedindo para que todo mundo faça 40 pontos por jogo, mas todo mundo precisa fazer o seu papel e pavimentar esse caminho para que o Giannis consiga, daí sim, liderar essa equipe para esse título. O que o que a gente não viu nesses 2 primeiros jogos, sequer perto disso, né? Nos 2 jogos, o Giannis foi o cara que fez o time chegar onde chegou. E aí, quando a gente olha para o outro lado e vê que existe um equilíbrio, me parece muito provável que esse time vença, mas não se descarta, porque, como você disse, e eu acho que aquela cena do Antetokounmpo chamando todo mundo para a responsabilidade, aquilo pode ser aquela fagulha de esperança assim para o torcedor do Bucks, porque ele quer muito, e é óbvio que ele quer, sabe? Já foi MVP mais de uma vez, já foi defensor do ano mais de uma vez, já teve que ouvir que precisava se provar em playoffs, e se alguém ainda falar isso, pelo amor de Deus, a sanidade já foi embora.
cogitaram a saída dele do Bucks na última temporada, nas últimas 2 temporadas, para que ele pudesse ser campeão. Então é claro que ele quer muito, e ele demonstra isso, né? O cara acabou de hiperestender o joelho e tá jogando desse jeito. Ninguém vai jogar desse jeito se não tiver muito afim, sabe? E essa chamada dele nos companheiros também. E os companheiros são capazes? São, porque fizeram isso na final de conferência. O Giannis não jogou os 2 últimos jogos. E eles foram lá e também, contra um time que era muito equilibrado como o do Hawks, conseguiram o título da conferência. Então, assim, é possível. Mas eles precisam acordar aí, tipo, pra ontem. Porque o Suns, como eu disse, é um time que pode não ser o melhor, não estar melhor no jogo, mas não é um time que você vai ver se desesperar e largar em qualquer momento do jogo a possibilidade de retomar a liderança e fechar o jogo. Então é um time que é equilibrado, é coeso e é muito maduro, apesar de termos muitos jovens ali também. É um time muito maduro para não se deixar desesperar, como o Celtics faz, reiteradamente também. E conseguir retomar posse a posse a sua vantagem no jogo. Então, assim, esse terceiro jogo assim, é primordial. O Bucks precisa ganhar. Se o Bucks perde esse terceiro jogo, e eu não tô nem falando de historicamente, não conseguir virar, aquela coisa toda, aquém disso, de questões históricas, de ser muito difícil virar um 3-0, mas é uma questão de um tiro mesmo na confiança do time de um lado, e uma confiança que o Suns vai ganhar absurda, que já tem, e vai potencializar. Então o terceiro jogo é assim, fundamental, é vencer ou vencer. É o jogo mais importante aí dos últimos 50 anos, talvez. A responsabilidade, né? Se eles não jogarem com essa responsa, abandona, né? Pois é, e é o jogo da estatística, né? Ninguém virou um 3-0. Então, é uma situação em que é matar ou morrer de fato. É muito difícil tirar, inclusive, o título do Suns se eles abrirem um 3-0. Porque aí você tem 4 match points. Entregar 4 match points em uma equipe que é muito organizada, especialmente em casa, né? A torcida do Suns tá fazendo uma festa como não se via há muito tempo. Não que a do Bucks não esteja, mas a torcida do Suns tá diferenciada, né? Dos últimos anos aí, eu ouso dizer que é a torcida que tá mais inflamada para vencer, até porque nunca venceu, né? E aí traz o Chris Paul, tem o Devin Booker que tem feito homenagens muito importantes para as outras conquistas, né? Para a época do Barkley, para a época do Nash. Então é muito legal ver como o Booker, especialmente, ele é entrosado com a torcida e como a torcida gosta disso, reconhece e comparece, né, no estádio, fora dele, tá tudo Phoenix Suns, né? Agora o momento é Phoenix Suns e ainda acho que é o favorito nessa série, continua sendo. O 2-0 para mim não significa nada, é playoffs, lembrando do que o LeBron fez contra o Curry, né? Que a gente precisa manter isso em mente. E lembrando também que, como você disse, esses jogadores, se aparecerem, vão ser uma pedra no sapato do Suns, né? São jogadores que têm um volume de jogo. Se o Chris Middleton tá quente, é muito difícil tirar o jogo do Bucks. É praticamente impossível, né? E diferente do que aconteceu para o Suns, os titulares fazendo a maioria das pontuações, o terceiro maior pontuador do time foi o Pat Connaughton. Essa foi o nível de preocupação, né? O Brook Lopes aí com aproveitamentos pífios, como eu falei. O PJ Tucker nunca foi, e eu imagino que nunca vai ser o jogador com volume de pontos, até porque a contribuição dele vem de outro lugar, mas ainda assim é um 3&D muito sólido. Mas essa é a função dele, ser um 3&D. Ontem eu vi ele infiltrando demais, arremessando bolas lá de baixo contra um Ayton, contra um time que é muito alto dentro do garrafão, e obviamente não deu certo. Deu errado. Pois é, o Budenholzer insistiu inclusive no Jeff Teague, né, Drica? Meu Deus. Que pra mim demonstra o despreparo desse homem, colocar Jeff Teague dentro de quadra, assim como colocou Elijah Bryant, mas tudo bem que foi por 18 segundos somente ali no finalzinho, e tem diminuído a presença do Bobby Portis, que apesar de, obviamente, seu reforço, a reserva do Antetokounmpo e do Brook Lopes em vezes, estava jogando bem,
né? Tava fazendo boa série, jogou muito bem e, mais do que isso, ele é muito energético, né? Então, Sim. é um cara que puxa o astral do time, isso é muito importante. E o Bryn Forbes não deveria estar jogando também, na verdade. Apesar de ser um exímio chutador de 3. Deu uma iludida na galera aí nos playoffs, Pois é, né? 1 ou 2 jogos, depois, fião. Pois é, ele com Miami. Mas eu acho que isso só demonstra mais e mais a falta que o Donte de Vincenzo faz, né? Sim. Jogador jovem, que é o cara que acalmava o time, que bota essa bola debaixo do braço e que é um jogador confiante, saindo da rotação titular e saindo do banco. Desafogaria muito essa parte de armação, especialmente do Jrue Holiday, quando ele precisasse. Então, o Donte sempre ele amei, sempre defendi o homem do Di Vincenzo, fiquei muito triste com a lesão dele e acho que poderia, inclusive, ser um fator muito importante para um game changer, né? Como a gente fala, desse Bucks. Sim, e quando você fala que o PJ Tucker, né, tava insistindo em coisas das quais ele não é exatamente especialista, foi a síntese desse Bucks ontem, né? Insistir em coisas que não estavam dando certo. Quem deveria chutar de 3 infiltrando, quem deveria tentar outras alternativas chutando desesperadamente. Então, é o que você disse, assim, foi uma síntese mesmo do que acontece com o Mike Budenholzer durante os jogos, de não conseguir ajustar e não só ajustar o sistema, né, como trazer de volta os jogadores que às vezes, né, acontecem esses apagões ou se perdem, de trazer para a realidade de novo. Isso ele não consegue fazer e também não vejo quem consiga, além do Antetokounmpo dando aquelas chamadas. Foi a síntese do Bucks ontem, tentar coisas que ele não estava conseguindo capitalizar, né? Novamente, isso tudo a gente fala excluindo o Antetokounmpo, que foi quem carregou esse time até onde ele conseguiu. Então, precisa ser mais inteligente, né? De entender o momento do jogo e adaptar o seu jogo, e aí eu falo tanto o coletivo, tanto o técnico, quanto os jogadores em quadra, de conseguir compreender e fazer essa leitura rápida dentro de quadra para conseguir ajustar o que não está dando certo e tentar outras alternativas. Exatamente. Para finalizar, alguns números importantes aí de comparação, né? A maior liderança do Bucks foi lá no início com 9 pontos e ele só liderou uma vez no jogo, inclusive. O jogo só ficou empatado uma vez, teve 5 trocas de liderança e o Suns, a maior vantagem foi de 15 pontos lá no terceiro quarto. O Antetokounmpo, óbvio, foi assistindo a partida. Não foi uma diferença muito grande, foram 10 pontos que, inclusive, caíam e aumentavam o tempo todo, né? Chegou a ficar 6, inclusive a 5. Mas, de novo, o Bucks não estava contando com mais jogadores além do Antetokounmpo e o Suns tinha paciência e toda a experiência do Chris Paul. Rebotes também tem sido muito parecido, 46-43. Assistências, 21 para o Bucks, 26 do Suns. As bolas de 3 foram um problema enorme. O Bucks teve 29% de aproveitamento nas bolas de 3, enquanto o Suns teve 50%, né? Também eu tava caindo tudo, tava fora do normal ali pro Suns. E free throw continua sendo um problema do Bucks, com 65% de aproveitamento contra 85% do Suns, apesar do Suns ter batido menos lance livre. Uma coisa que o Milwaukee precisa explorar mais e tá fazendo de como pode é os pontos no garrafão. Ontem foi um chocolate, foi 54 pontos do Bucks contra 28 do Phoenix Suns, o que demonstra duas coisas: a dominância do Antetokounmpo no ataque e a dominância do Antetokounmpo na defesa, né? O jogador que faz ou seja, Milwaukee Giannis. Pois é, exatamente. E fast break points, né? Os pontos aí de contra-ataque. O Bucks também dominou, foi 17-7 e se aproveitou bastante dos turnovers. Não foi o suficiente. De novo, o Bucks tem números para ganhar jogo. Não é uma série em que você fala, meu Deus, o Bucks é horrível. O Bucks tem números. Essa diferença no garrafão é muito importante para um time que tem o DeAndre Ayton, por exemplo.
né? Então, existe um mundo, existe a possibilidade da gente ver esse jogo 7. Precisam existir ajustes certos, feitos pelo Budenholzer, e também precisa existir uma outra postura, especialmente do Jrue Holiday e do Chris Middleton nesses jogos. Você não tá bem em pontuação, para de chutar desse jeito, né? De forma descarada, o que o Jrue Holiday tava fazendo ontem. Desesperada, né? Exato, beirava o inconsequente, né? Irresponsável, passa para quem tá quente, tenta armar o jogo de uma forma diferente. O próprio Chris Paul, quando ele machucou o ombro, ele não estava arremessando tanto, faz um outro tipo de jogo, né? Então, bom, é finais, eu acho que as coisas vêm diferente amanhã, eu espero, inclusive, eu quero que o Chris Paul ganhe, não é segredo para ninguém. Eu gosto muito do Antetokounmpo, um dos meus jogadores favoritos. Então eu tô torcendo para esse jogo 7. Acho que é o que a gente merece, esse jogo 7. E essas são as minhas considerações, Adriele. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre essa série, esse jogo por hora? Porque semana que vem a gente já vai estar num processo mais avançado, né? Pois é, menina. Deixa eu ver, a gente grava sempre na quarta? Acho que a gente vai ter que jogar para quinta, hein? Dependendo do que do. Dá, né? A gente vai tentando, né? Porque hoje, por exemplo, é sexta-feira, né, gente? Porque, ó, a gente tem jogo no domingo e depois na quarta. A depender do que acontecer no domingo, né? As coisas podem estar meio resolvidas lá pro meio da semana. Eu acho que não, né? Acho, né? Mas tudo pode acontecer, como você disse. Sem considerações finais, acho que a gente falou bastante aqui sobre como o Giannis precisa. E aí, sim, eu posso usar o termo desesperadamente de ajuda, porque fica muito complicado para ele, né, fazer tudo sozinho contra um time tão forte e tão equilibrado como esse Suns. A ver como vai ser essa postura jogando em casa, depois de um 2-0, né, com as costas na parede, com a sua torcida lotando a arena. Eu também acredito que vem aí o 2-1, que a torcida vai fazer essa diferença também na arena, porque tem aquela coisa, né? O Giannis também começa a ficar nervoso, né? Todo mundo fica contando, coisa chata também, né? Pra ele, imagina na cabeça dele, ele já falou, né? Já perguntaram pra ele e ele falou: não tem como não ouvir, né, gente? Como é que não vai ouvir? Sei lá, quantas mil pessoas gritando no seu ouvido. Então eu acho que a torcida e essa pressão de estar contra a parede vai fazer diferença e acho que vai ligar aí quem precisa ser ligado para que o Antetokounmpo tenha essa ajuda que ele tanto precisa para dar um respiro e uma chance, uma esperança aí para o torcedor do Bucks de conquistar novamente esse título depois de tanto tempo. Eu sempre no delay, né, do mudo. Mas... Sempre tem alguém que esquece de apertar o botão. Mas tá tranquilo. Queria dar 2 recados. 2? Pensa bem, né? Pensa bem. Qualquer coisa aumenta. Primeiro, queria que vocês continuassem curtindo as nossas publis. É muito importante que vocês façam isso. A gente agradece, inclusive. Vocês engajaram bastante. Sem vocês, a gente não seria nada. E é por isso que a gente está aumentando aí os números de sorteio. A gente quer devolver, né, a vocês tudo que vocês têm proporcionado. Sem o apoio de todo mundo que nos acompanha, a gente não estaria chegando onde a gente está chegando nos últimos tempos. Né, e tem sido muito legal, as humilhadas sendo exaltadas, finalmente, graças a vocês. Então eu prometo que a gente vai continuar sempre lembrando o máximo que der, fazer sorteio sempre que der, para agradecer realmente vocês. E o Augusto tá miando de novo. E por último, eu queria dizer, por último, mas longe de ser menos importante, que segunda-feira saiu um episódio bombástico do NBB das Minas, com mais uma super estrela do NBB. E o último foi em termos de jogador, o último foi com o Marquinhos. E agora a gente chega com mais uma estrela. Duvido vocês acertarem, inclusive o Renan acertou. Quem acerta lá no nosso perfil tem direito a fazer uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta e vai estar massa, as meninas estão arrasando. Quando a gente iniciou o projeto, a gente imaginou em falar com a galera, né? Vamos ver se os jogadores aceitam bater um papo. Mas ver tanta gente aceitando e curtindo, né? E se aproximando da gente tem sido muito legal. A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo com a NBA das Minas, né, Drica? Sem palavras. Eu não sei se eu consigo acreditar, entendeu? Tudo que tá acontecendo. A gente sempre brinca, né, nas reuniões e tal. Quando a Agatha e eu chegamos, claro que quando Sabrina criou era tudo mato. Quando a Agatha e eu chegamos, as coisas eram muito diferentes. Faz o quê, Agatha? 4 anos? Vai fazer 4, eu acho, né?
Já nem me lembro mais. Como vocês podem perceber, a gente tem um problema com datas, né? Vocês já perceberam isso. Mas faz mais ou menos 4 anos. E, cara, muita gente trampando, né? Muita gente que já passou por aqui, pavimentou esse caminho. A gente ter conseguido chegar até aqui, ter fechado Publis. Quando é que a gente imagina que fechar Publis e ganhar recebidos da Converse? Tipo, sabe? E não é só essa questão do retorno financeiro, claro que é muito importante, né? Então, algumas pessoas conhecem a gente, são mais próximos a gente e sabem o quanto a gente trampa fora, né? Às vezes, talvez as pessoas pensem, né? Nossa, fulana deu uma sumida ou ciclana não tá aparecendo em live. Gente, a gente trabalha pra caralho com outras coisas para conseguir pagar as contas. Então, ter esse retorno é aquela coisa. Quanto mais retorno a gente tem, mais a gente consegue não deixar de lado, mas soltar a mão de algumas outras coisas para abraçar o basquete que a gente tanto ama. Então, chegar nesse ponto, assim, pra gente é fantástico, assim, de olhar para trás e agradecer quem já esteve aqui, né, que é fundamental, sem sombra de dúvidas, para o que está acontecendo, agradecer e ser muito orgulhosa de quem está do nosso lado, né, a Agatha, a Carol e a Paola, e projetar mais, sabe? Acho que isso é o legal do NBA das Minas, a gente está sempre pensando em algo a mais para fazer, para criar coisas legais. O NBB das Minas é um exemplo disso. As meninas vieram com essa ideia e, como a Agatha disse, né, começou com, vamos fazer aí 1 ou 2 entrevistas e olha só como tá massa, sabe? Não vai parar tão cedo, né, porque a gente tem muitos jogadores, a gente tem muita coisa para falar. Então, só agradecer mesmo todo mundo que acompanha a gente desde sempre. E a gente tá aí, né, chegando a 20 mil seguidores para pagar certas coisas. Pois é, Adriele. Olha só a que ponto, até onde a gente chega, entendeu? Por esse trabalho. Ao que a gente se submete. Tenso. Só isso, queria agradecer, de verdade. Foi um momento fofo de agradecimento do NBA das Minas a todo mundo que acompanha, a todo mundo que ouve. A gente teve a oportunidade de conhecer nossos ídolos, né? Muita gente que a gente admirava, muita gente que é referência na profissão, e hoje a gente tem a possibilidade de chamar de amigo, de conversar no WhatsApp. Então é muito legal, é um trabalho muito recompensador, e um dia, quem sabe, a gente vai fazer só isso pra vocês, porque se me deixarem eu fico aqui o dia inteiro falando de basquete, eu sei que a Drica e as meninas também. Então é isso, muito obrigada, até a semana que vem. Se tudo der certo, faremos um episódio com uma série empatada, mas se não der certo também vamos estar felizes. A única coisa que eu quero, que eu tô desejando pra essa série, é que o campeão seja campeão em casa. Só isso, mais nada. Ai, sim, merece, né? A torcida merece. Pô, a gente já teve um ano e meio, né? Uma temporada, metade da temporada passada, mais da metade, né? Da temporada passada sem torcida, e essa da temporada praticamente também. Então, cara, seja lá qual for a torcida, as duas, uma tá esperando há muito tempo, a outra nunca teve esse gostinho. A vida toda. Né? Desde sempre. Nunca teve esse gostinho. E depois de estar todo mundo vacinado lá, sabe? Assim, é muita coisa envolvida, né? É a emoção de ganhar o título, de poder comemorar, coisa que a gente ainda não pode, infelizmente. Então, fecho contigo, Agatha, que seja em casa, seja lá quem for. E eu espero que seja o Suns. Fechou. Então, até semana que vem. Na próxima já tem draft, hein? E fiquem de olho aí nas programações da Twitch também. Tá tendo live aí 4, 5 vezes por semana. Só Deus sabe o que vai acontecer. Beijos. Beijos.